Fala pessoal, tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo ao canal Física Master. Aqui quem fala é o professor Renan Batista. Estamos aqui com o objetivo de fazer um raio-x da prova de Física do Enem 2022. Então, se você quer ver os assuntos que caíram, os assuntos que não apareceram, né, os assuntos que apareceram pela primeira vez nessa edição aí, vem comigo e vamos lá. Lembrando que nós estamos analisando a prova amarela, tá bom? Vamos lá, pessoal. Questão de número 92 é uma questão basicamente de colisões. E a colisão, galera, a gente trabalha na parte da mecânica, lá em dinâmica. Nessa questão, você precisava analisar o teorema do impulso, né, onde envolve ali impulso e variação da quantidade de movimento. Então, aí, na minha opinião, tá, pessoal? Essa questão que a gente acabou de analisar agora, ela é uma questão teórica, mas ela é uma questão um pouquinho chata, ali média. Por quê? Porque o aluno ele tinha que saber um pouquinho a parte vetorial para se dar bem aí nessa questão, tá? Analisar com calma a energia, analisar com calma também a colisão, tudo bem? Beleza, então vamos lá. Continuando aqui, nós temos, então a primeira questão é de dinâmica, tá? Nós temos uma questão aqui, essa questão, galera, não foi a mais difícil dessa prova. Não foi, tá? A questão mais difícil a gente ainda vai ver, mas essa questão foi uma das mais trabalhosas, tá? Tanto a análise teórica dela, que são os gráficos, quanto a parte matemática. O aluno tinha que ter uma sacada aí de velocidade média, onde ele tinha que ver a diferença de tempo nas duas situações, tá? Então, velocidade média se encaixa também na mecânica, só que na cinemática, tá? Então, nós temos lá a primeira questão de dinâmica e aqui essa questão 95, que é de cinemática da prova do Enem 2022. Aqui uma questão fácil, tá? Onde você tinha que analisar qual o fenômeno óptico que estava acontecendo, era o que ele pedia, tá bom? Bom, basicamente é uma questão aí sobre refração da luz. Mas aí que tá. Refração a gente estuda tanto na parte de ondulatória quanto na parte de ótica. Só que a questão ela amarrava qual o fenômeno óptico que estava relacionado isso aí, né? A situação, o problema lá. Mas, se o aluno tem uma noção ali de ondulatória, ele também conseguiria matar essa questão aí, tá bom? Beleza? Então aí você tem uma questão sobre fenômenos ópticos, barra ondulatória, bora colocar assim, tá? Beleza. 99 é uma questão de eletrodinâmica, onde você tinha que basicamente utilizar a primeira lei de Ohm para resolver essa questão. Tudo bem? A primeira lei de Ohm já ia ser o suficiente aí para você encontrar a alternativa correta. Então aí a primeira questão de eletrodinâmica da prova do Enem é 2022, que é essa questão 99. Questão de número 101, aí você tem uma questão específica de ótica da visão, tá? Beleza? Em especial aí para você analisar cones e bastonetes, tá bom? Uma questão fácil também. Essa questão aqui, pessoal, ela também é uma questão fácil, era só você colocar aí na primeira lei de Ohm que você acertaria a questão facilmente. Então, ótica da visão aí. Mais uma questão de cinemática, novamente. Existem questões de cinemática na prova do Enem, se você faz as provas anteriores, que essas questões são fáceis. Só que tem questão, às vezes, que você tem que ter algumas sacadas. Por isso que vem aí, importante lembrar, a resolução de exercício, galera. Se você está estudando velocidade média, você não pode fazer uma questão só. Você tem que ver os vários modelos diferentes de questões aí que vão aparecer para vocês. Então essa questão aqui, por exemplo, era uma questão de cinemática, onde você tinha lançamento horizontal e lançamento vertical. A resposta da questão, você ia utilizar o lançamento vertical, mas parte dessa resposta dependeria do lançamento horizontal. Lembrando, tá? Vamos lá. Vou botar aqui na tela principal. Olha só. No ano passado, de 2021, caiu o lançamento oblíquo. Ainda não tinha aparecido na edição, na primeira edição, né? Caiu o lançamento oblíquo. Beleza. Esse ano, apareceu lançamento vertical com lançamento horizontal. A única questão que já tinha aparecido de lançamento horizontal era uma questão bem bestinha, que era só para você representar o vetor, acho que era velocidade, como era, não era a trajetória, desculpa, só isso. Aqui não, já foi conta, tá? Então,
comecem aí a valorizar essa parte de lançamentos que está aparecendo na prova do Enem, tá bom? Beleza? Então aí uma questão de número 105, é uma questão de lançamentos envolvendo aí cinemática, tá? Vamos lá. Aí é uma questão fácil, pessoal. Uma questão de dinâmica, onde você tinha que representar força-peso, força normal, força de atrito estático, né, e a força F, beleza? E aí era uma questão apenas para você representar as forças, que a gente chama de diagrama de forças. Tudo bem? Beleza? Próxima questão. Uma questão de eletrodinâmica com calorimetria. Professor, como assim? Basicamente aí você tem uma questão de efeito Joule. Então você tinha que trabalhar a ideia de potência atrelado com quantidade de calor sensível, tá bom? Então aí você tem uma questão de eletrodinâmica barra calorimetria, beleza? Então perceba, ó, lembrando, o Enem, pessoal, diferente de outros vestibulares, ele é um vestibular um pouquinho mais denso. Ah, eu tenho que saber só teoria para passar no Enem. Não, galera, na física não é assim que funciona, tá? E essa edição ela veio justamente para provar isso. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Então aí você tem eletrodinâmica com calorimetria aí, efeito Joule. Bom, por incrível que possa parecer, apareceu gravitação nessa edição. E a questão de gravitação tá aí para vocês, que é a questão do buraco, o que, pessoal? Do buraco negro. E era uma questão fácil, né? Onde você tinha que analisar apenas a ideia das órbitas, caso ele trocasse instantaneamente aí, né, o Sol por um buraco negro. Enfim, era uma questão fácil de gravitação, onde você tinha que sair por força gravitacional, tá? Beleza. Mais uma aqui, eletromagnetismo. Vamos lá. Pessoal, essa análise aqui nunca tinha caído na prova do Enem. Não estou dizendo que eletromagnetismo nunca caiu. Não. Eletromagnetismo já caiu. Anote aí. O que já tinha caído, né? Já havia caído de eletromagnetismo. Solenoide, para analisar o campo magnético. Já havia caído força em fios. Já havia caído forças em cargas no campo magnético. Isso já tinha caído. Força magnética caiu ano passado. Esse ano apareceu uma questão de campo magnético, né, associado aí a uma corrente percorrendo um fio. Então você tinha que lembrar a regra da mão direita, tá? Que é a regra da mão direita envolvente ali. E você tinha que lembrar basicamente como que um campo magnético ele se comporta em torno do fio. Então, é um assunto aí que ainda não tinha aparecido, mas apareceu esse ano aí. Tudo bem? Beleza? Vai anotando isso aí, galera. Então aí uma questão de eletromagnetismo, professor. Essa questão é fácil? Sim. O cara que sabe o básico ali de eletromagnetismo, ele saca facilmente essa questão. Ela é fácil, tá, pessoal? Vamos lá. Mais uma questão aí. Eletrodinâmica, né? Olha só, gente. Eletrodinâmica aqui, você tem uma questão envolvendo geradores. Essa questão aqui você tinha que sacar. Primeira lei de Ohm e associação de geradores. Percebe? Eletrodinâmica é um tópico importantíssimo para a prova, tá? A associação de geradores a gente também comenta bastante, porque ele aparece. Então, em uma questão você tinha que sacar a associação de geradores e também primeira lei de Ohm. Tudo bem, pessoal? Beleza? Vai anotando, no final eu vou fazer todo um resumo para você, tá? Dos assuntos que já caíram aí essa edição. Beleza, então mais uma de eletrodinâmica. Aqui você tem uma questão atrelada à potência, galera. Lembra que potência, a definição de potência, você aprende lá na dinâmica. Potência é energia sobre o tempo. Nesse caso aqui é uma questão de potência ligada com irradiação, né, solar. E aí você tinha que lembrar um pouquinho sobre regra de 3 e porcentagem que dava para matar essa questão facilmente. Então vamos encaixar essa questão aí na parte de dinâmica, analisando potência, tá? Beleza? E irradiação. Fechou? Tá? Vamos lá. Próxima. Aí, galera, essa questão aqui. Vamos lá. Essa questão de número 126
ela é a questão mais difícil da prova. Mais difícil, sem dúvida, tá? Por mais que essa questão ela tenha um problema físico, que o problema dela está bem aqui, eu comento isso na resolução, o problema dessa questão está bem aqui, ó. Dizer que é para você considerar que ela se encaixa em um movimento circular uniforme. O problema dela está aí. Mas ela é uma questão muito densa. Por quê? Porque você tinha que lembrar dinâmica impulsiva, desculpa, dinâmica do movimento circular para resolver essa questão. Você tinha que lembrar conservação da energia mecânica e automaticamente quando você lembra de energia mecânica, você tem que lembrar nessa questão energia cinética e energia potencial gravitacional. Então, é muita coisa em uma questão só. E você tinha que analisar as forças tração, as forças peso, a resultante centrípeta. Então, foi a questão mais difícil. E além disso, tinha porcentagem dentro de uma questão. Tudo isso dentro de uma questão só. Essa questão aí, galera, com certeza foi a mais difícil aí da prova do Enem 2022, tá? Se você concorda, deixa aqui nos comentários para mim. Se você concorda que essa questão foi uma das mais difíceis. Professor, não concorda, eu acho que foi outra. Coloca no comentário aí pra gente, tá bom? Pra gente ir trocando essa ideia. Vamos lá. Mais uma aqui, galera. Então essa aqui é de dinâmica, né? Mais uma aqui a gente tem calorimetria. Aqui é uma questão especificamente de calorimetria, em especial quantidade de calor sensível, tá, galera? Onde ele queria a razão, ou seja, a divisão entre as variações de temperatura. Então, ela é especificamente de calorimetria. Não tinha que ter, não, eu precisava saber de, por exemplo, eletrodinâmica. Não precisava. Era calorimetria pura. Bom, aqui, pessoal, nós temos uma questão que ela tem uma interpretação muito boa, tá? Que é justamente aquela questão de trópico de Polo Norte, né? Trópico de Câncer, trópico de Capricórnio. Renan, uma dúvida. Essa questão, ela se encaixaria onde? Pois é. Essa questão, pessoal, se encaixaria em mecânica. Por quê, professor? Tá aqui, ó, a resposta para a tua pergunta. Isso que eu estou aumentando de tamanho na sua tela, tá lá na matriz de referência do Enem. E percebe o que ele coloca? A mecânica e o funcionamento do universo. E ele bota bem assim, ó, objeto do conhecimento. Ele fala assim: força-peso, aceleração gravitacional, lei da gravitação universal, lei de Kepler, movimento dos corpos celestes, e ele coloca assim: influência na Terra, marés e variação, o que, galera? Variação climática. Então, concepções históricas, enfim. Mas, se você for ver, basicamente essa questão ela trabalha o movimento dos corpos celestes, justamente por conta das estações do ano, que estão sendo analisadas aí nesse item, e também como que eles alteram, né, como que eles influenciam na variação climática. Então, é uma questão de mecânica e o funcionamento do universo. Tudo bem? Beleza? Tá aí mais uma questão de mecânica para vocês. Beleza. Próxima. Eletrodinâmica, que foi aí a última questão da prova. Preste muita atenção, galera. Ó, eu não sei como é que vocês analisam eletrodinâmica na parte de geradores no colégio aí de vocês, tá? Mas na parte de geradores existe uma lei chamada de Lei de Poilet, que era justamente o que ia ajudar a gente a resolver essa questão aí. Por quê? Porque quando ele fala que a pilha, uma das pilhas vai ser invertida a polaridade, ela vai funcionar como se fosse uma contra-eletromotriz. Então, basicamente, você tinha que trabalhar com um gerador e uma ideia de receptor junto na mesma questão. Tá? Então, é uma questão de eletrodinâmica novamente, trabalhando com associação aí de geradores e associada, atrelada aí com uma ideia de receptores. Tá? Então, basicamente aí, essa foi a última questão da prova. Galera, olha aqui, foram 16 questões de física. Professor, isso é uma regra? Não tinha que ser 15, 15, 15, 15, né? Ciência da natureza, não, pessoal. Não necessariamente, tá? Você tem algumas alterações aí, dependendo do ano. Às vezes vem 13 de física, às vezes vem 15, 14. Esse ano veio 16. Então, física, você não pode deixar de lado. Ah, professor, mas eu sou muito ruim. Cara, no nosso canal,
nós temos playlists de resolução de exercícios que te ajudam muito. Resumo teórico. A gente ajuda muito o aluno aqui nesse canal. Então, se você está gostando do nosso conteúdo, se você já viu o nosso conteúdo, tenta trabalhar com o nosso conteúdo. E também deixa aí, né, a tua curtida, o teu like, porque é muito importante. Agora vem a melhor parte desse vídeo. Se você ficou até aqui com a gente, né, eu vou te dar o bônus aí nesse vídeo. Olha só, eu fiz um mapeamento do que caiu, bem aqui para vocês. Vamos lá. Na mecânica, eu tenho 2 questões de cinemática e 4 de dinâmica, tá? Na ótica barra ondulatória, uma de ótica, que é aquela das cores e dos cones e bastonetes, e uma de ondulatória. Professor, mas o senhor falou que aquela questão lá é de fenômenos óticos da garrafa. Pois é, mas aí você pode sair tanto pela ondulatória quanto pela ótica. Só para não deixar a ondulatória de lado, eu coloquei ela aqui. Na gravitação, você tem uma de força gravitacional, que é do buraco negro, tá? Eletrodinâmica, olha lá. Uma de efeito Joule, uma de lei de Ohm, só lei de Ohm, outra de lei de Ohm com associação de geradores, outra de gerador com receptor, tá? Então, ali, eletrodinâmica, 4 questões que você tinha que sacar. Calorimetria, apenas uma de quantidade de calor sensível, e eletromagnetismo, apenas uma questão de campo magnético em fios, né, gerado ali por corrente elétrica. Essa aqui, galera, é a nossa análise da prova do Enem. Professor, mas está faltando uma aí para se encaixar, né, em mecânica. Pois é, às 16, na verdade. Aquela que está faltando é justamente a que eu mostrei para vocês da alteração climática. Tá? Então, aí mais uma de mecânica envolvendo aí um pouquinho de movimento dos corpos celestes. Tá? E a como que eu posso analisar essa alteração aí climática dependendo desses movimentos. Beleza? Então, basicamente, esse é o nosso raio-x do Enem 2022, beleza? Bom, se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito, demais, tá? E eu queria agradecer muito a tua atenção. Muito obrigado pela tua atenção, valeu, até a próxima, tchau, tchau.